Fala, perseguidos! A minha pergunta é: você está preparado para esse final de semana? Porque vai ser um final de semana, meu amigo, de muito trabalho, tá? Olha a quantidade de jogos, de bons jogos que nós temos aqui, ó. Olha a quantidade de jogos que eu vou analisar para vocês, meu irmão. São muitos jogos realmente. Os jogos estão excelentes. Eu vou filtrar ao máximo aqui, como vocês estão vendo, né? Eu fiz uma atualização. Dentro do planejamento para ficar ainda mais detalhado, tá? E trazer mais jogos para vocês. Então, acredito que vai ajudar ainda mais vocês agora esse planejamento, tá? Da forma que vai ser feito, que não vai mudar muita coisa não. Vai mudar muita coisa não, mas vou trazer mais detalhes aqui nessas análises, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha para seus amigos, né? Vocês já sabem disso, é algo que, porra, eu tenho que estar falando toda hora aqui para você. Nem precisava mais falar, né? Mas se eu não falar, vocês não fazem, pô. Se eu não falar para curtir, vocês não curtem. Se eu não falar para vocês comentarem as apostas que vocês mais gostaram, vocês não comentam. Se eu não falar para você compartilhar com seus amigos, você não compartilha. Então, eu tenho que ser o chato aqui de estar falando todo dia, né? E é isso. Vamos lá. Vamos falar dos jogos. Vamos falar dos jogos, que é para isso que você tá aqui, né? E, cara, eu vou começar aqui com a lista dos super favoritos que nós teremos, né? Esses super favoritos são times que, cara, dificilmente vai perder, dificilmente vai se complicar. Por quê? Porque tá jogando em casa e contra um adversário muito fraco. Então, o fator casa, isso intensifica ainda mais esse favoritismo e ainda mais contra adversários que têm uma defesa frágil, tá? Então, por exemplo, o Bayern de Munique vai enfrentar o Frankfurt. O Frankfurt, a gente olha os últimos anos do Frankfurt, não era para estar o time como está hoje, né? Sempre um time que estava lá brigando pelo G4, né? Por competição europeia. E nesse ano, não que não esteja brigando, mas está aqui na 7ª colocação, dificilmente vai brigar pelo G4, né? Eu acredito que essa, inclusive, vai ser a colocação do Frankfurt. Um 7º, 8º colocado, acredito que não vai passar disso. E isso se dá muito por conta da sua defesa frágil, né? É um time que tomou 46 gols em 22 jogos. É um time que fora de casa tomou 28 gols em 11 jogos. E vai enfrentar o poderoso Bayern, né? O Bayern não é o principal mandante é o Borussia, porque o Bayern teve aquela derrota, né? E a única derrota que teve na Bundesliga foi em casa. E o Borussia não perdeu em casa, mas o Bayern é disparado o time mais goleador da Europa, né? Inclusive o Bayern está para bater o recorde do trio MSN, né? Do time numa temporada com mais gols. E eu acredito que vai bater, tá? São 45 gols marcados em 11 jogos em casa, mano. É uma parada assim, maluca. É loucura isso do Bayern. Então, obviamente eu espero uma vitória do Bayern, obviamente eu espero o Bayern de Munique marcando pelo menos 2 gols, e outra opção que dá para adicionar aqui é por Harry Kane, né, dar pelo menos um chute no gol. O Harry Kane vem numa sequência aí de 5 jogos seguidos, finalizando no gol, e a maioria deles marcando gols, né? Então acredito que essa também é uma boa opção. Então, um super favorito. O outro super favorito que eu coloquei aqui, e poderia não estar, tá? Poderia estar como favorito, é o Chelsea. O Chelsea vai enfrentar o Burnley. O Chelsea sabe que precisa muito dessa vitória porque já está naquela situação de correr risco do G4, né? O Chelsea saiu do G4 por conta do último jogo, né? Onde acabou empatando com o Leeds, estava ganhando por 2-0, tomou o empate do Leeds e no final ainda o Palmer perdeu um gol assim debaixo da trave, um gol inacreditável. E com isso o Chelsea perdeu a vaga no G4 por enquanto, né? Tá com 44 pontos, viu o United avançar, né? Na verdade permanecer, porque o United também empatou o seu jogo, permanecer aqui no G4. O Aston Villa, City e Arsenal já disparou, Aston Villa também tá numa certa distância, né, de 6 pontos, então a briga do Arsenal é aqui pelo G4, que provavelmente vai ser G5, né? Mas que já tá o Liverpool aqui no cangote, já querendo assumir essa vaguinha para a Champions League. É muito importante essa vitória para o Chelsea, tá, galera? Muito importante. O Chelsea jogou no meio da semana agora pela FA Cup. Entrou com um time completamente reserva, praticamente reserva, tá? O Chelsea precisa desse resultado contra uma equipe que praticamente está rebaixado. Ainda não está rebaixado, o Wolverhampton para mim é um time que está rebaixado,
mas praticamente está rebaixado. É a pior defesa da Premier League. Então, por isso que o Chelsea eu coloquei no super favorito. Mas o que eu falei no início em relação ao Chelsea é porque o Chelsea em casa, cara, se você for olhar a tabela somente como mandante, o Chelsea tem 13 jogos em casa e apenas 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. É uma campanha do Chelsea em casa muito ruim. Você pega a campanha do Chelsea fora de casa na Premier League, o Chelsea é o segundo melhor visitante. Ou seja, o Chelsea somou mais pontos fora de casa do que em casa. Olha que loucura isso, né, velho? O Chelsea tem um pontinho a mais. É um ponto, meu Deus. É um pontinho a mais, né? Na verdade, o mesmo número de pontos que o Chelsea fez em casa, ele fez fora de casa. Isso é algo que é muito raro, tá, na Premier League. É algo que é muito raro porque o fator casa é muito determinante, mas isso não tem sido pro Chelsea. Mas para esse jogo, eu acredito na vitória do Chelsea pela necessidade de vitória, porque já está entrando numa situação arriscada, visto que o Liverpool e o Manchester United estão num momento muito bom, tá? E jogar contra a pior defesa da Premier League em casa, eu não espero o mínimo que é a vitória do Chelsea, beleza? É um jogo bom para gols também. E aí a gente entra nos outros super favoritos, eu vou passar um pouco mais rápido aqui. O Benfica vai enfrentar o AVS. Pode ser que o Benfica entre com um time completamente reserva aqui por conta da Champions League. E a odds também, é uma odds 1.09. Não tem o que a gente fazer aqui, tá? A não ser levar para o ao vivo e analisar no ao vivo uma possível vitória do Benfica no primeiro tempo. A gente sabe que o Benfica precisa vencer, porque para não deixar o Porto nem o Sport se distanciar e brigar por vaga de Champions League para a próxima temporada. Mas tem um jogo de Champions League também no meio da semana. Uma situação que o Benfica vai precisar vencer desse jogo. Vai enfrentar um adversário extremamente acessível. É um adversário que tomou 2 ou mais gols nos últimos 4 jogos fora de casa. É muito acessível para o Benfica, mas a odds também está horrível, está muito ruim. O Al Nassr vai enfrentar o Rasen e o PSG vai enfrentar o Metz. Eu vou falar eles dois juntos porque eu vejo uma boa dupla aqui, que eu quero deixar até para vocês, que é tanto para o PSG quanto para o Al Nassr, além de vencer os seus jogos, marcar 2 gols, tá? É uma dupla que eu considero muito boa, tá pagando um pouco mais de 1,50. E por que eu considero boa? O PSG tem jogo importante também no meio da semana pela Champions contra o Mônaco, mas também precisa vencer no campeonato na Liga Nacional, porque é o segundo colocado hoje atrás do Lens, tá? E segundo ponto vai enfrentar o Metz, que é o pior time do campeonato, tá? O time que mais tomou gols, o time que tem um dos piores ataques, um time que perdeu 15 das 22 partidas. Então, assim, mesmo que o PSG entre com um time mesclado, chega a ser obrigação, entre aspas, do PSG vencer esse jogo e marcar pelo menos 2 gols. E o PSG em casa tem essa média alta, né? Tem uma média de 2,7 gols marcados e o Metz tem uma média de 2,5 gols sofridos. Então não espero menos que o PSG ganhando e marcando pelo menos 2 gols. E precisa vencer esse jogo, né, velho? O Lens, daqui a pouco eu vou falar do Lens, vai enfrentar o Mônaco. O Mônaco provavelmente vai com um time misto contra o Lens, provavelmente. E o Al Nassr também tem uma média de 2,6 gols marcados em casa. Vai enfrentar o Rasen. O Rasen não é tão ruim como o Metz, né, que eu falei agora recente, mas também é um adversário muito mais frágil. Esse jogo já tem o Cristiano Ronaldo, já vai a campo, e eu também não espero menos de 2 gols marcados do Al Nassr aqui. Nos últimos 2 confrontos entre eles, o Al Nassr marcou pelo menos 2 gols. Então são 2 super favoritos. E por último, o Palmeiras, que vai enfrentar o Capivariano, né? E guarda essa vitória do Palmeiras aqui, que é bem favorito, obviamente, e deve dominar e controlar todas as ações do jogo, né? Quando eu digo controlar as ações do jogo, eu tô falando de ter mais finalizações, ter mais chutes a gol, ter mais escanteios, vencer o jogo. A tendência é vencer e marcando pelo menos 2 gols, porque o Capivariano é um time extremamente fraco. E o Palmeiras teve uma semana cheia de treinamento para se recuperar e treinar, se preparar para jogar esse jogo, e depois, obviamente, vai ter o Campeonato Brasileiro no meio da semana. Então, foi uma semana de descanso para o Palmeiras. E por esse motivo, eu acredito num atropelamento aqui, tá? Agora eu vou entrar em alguns favoritos, né? E tem uns favoritos que dá para atuar no pré-jogo, tem outros favoritos que não dá. Essa odds aqui da Real Sociedade, eu acredito que pode até subir um pouquinho, né? E eu espero que suba um pouquinho, porque se estiver pagando 1,50,
eu vou estar a favor da vitória da Real Sociedade no pré-jogo. Se não, aqui nesse caso em 45, como está agora, eu vou esperar no ao vivo uma valorização de odds e quando essa odds valorizar, eu provavelmente estarei a favor da vitória da Real Sociedade, ou seja, utilizando um back Real Sociedade, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o back e o lay, porque já eu vou falar sobre alguns favoritos que tem risco, que a melhor opção é levar para o ao vivo utilizando um lay. E eu vou explicar para vocês o que é esse lay, para quem não sabe, trabalhar com trading, tá? Que é algo que, cara, ajuda muito, vou explicar logo, deixa eu explicar logo, deixa eu abrir aqui, ó, pronto, aqui tá a bolsa de aposta, tá? Se você acessar o site da bolsa de aposta, vai abrir aqui o site, obviamente, vai ter lá a Exchange. A Exchange é diferente de uma bolsa de aposta. E eu vou lhe explicar o porquê. Vou pegar aqui, ó, o exemplo do jogo da... Vou pegar um jogo que vai acontecer, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira. Eu vou pegar o jogo do Atlético Bilbao, que vai acontecer hoje, tá? E que é uma forma também que eu vou trabalhar. Aqui no Bolsa de Aposta, inclusive traz várias estatísticas e tudo mais, você trabalha no Exchange com um back e com um lay. O back significa, como está escrito aqui, a favor, e o lay significa contra. Ou seja, você vai estar a favor ou contra um evento, tá? Nesse caso aqui, eu posso estar no back, ou seja, a favor da vitória do Atlético Bilbao, a favor do Atlético Bilbao, ou seja, eu estarei buscando o gol do Bilbao, ou eu posso também apostar no lay Elche, ou seja, contra o Elche. É como se eu fosse o Atlético Bilbao ou empate, beleza? Se o jogo terminar empatado, eu ganho. Se o jogo terminar com o Atlético Bilbao ganhando, eu ganho. E eu ganho o odds 2. Porém, no lay, o meu risco é maior. Ou seja, se o Atlético Bilbao ganhar ou empatar, eu ganho o odds 2. Eu tenho o odds 2. Mas se o Elche ganhar o jogo, eu posso perder até 5,8. Então é um risco maior que eu corro, obviamente. Quando eu entro em um lay, eu estou esperando o quê? O gol do Atlético Bilbao. Porque eu posso fechar minha operação a qualquer momento, tá? Então se o Atlético Bilbao fazer um gol, já vai me pagar 0,70, 0,80. Eu já posso fechar a minha operação e garantir o meu lucro. Assim também, se o jogo estiver ali 0-0, eu posso encerrar minha operação a qualquer momento e eu posso encerrar até mesmo com o lucro. Por quê? Porque eu estou a favor do empate ou Atlético Bilbao no lay, beleza? Já no back, eu preciso da vitória do Atlético Bilbao. E eu posso encerrar também a qualquer momento. Só que a partir do momento que o tempo for passando, eu estarei perdendo dinheiro, beleza? É assim que funciona o back e o lay. Espero que vocês tenham entendido. Então, aqui na Real Sociedade, que vai enfrentar um Oviedo, que é um time extremamente frágil. O Oviedo provavelmente vai ser rebaixado, né? A tendência é essa. O Oviedo e o Levante, porque estão fazendo campanhas muito ruins e não mostra melhora. E o ponto do Oviedo é que é um time ofensivamente muito fraco. Em 13 jogos eles só marcaram 13 gols. É um ataque muito pobre. E nesse momento da Real Sociedade, que começou muito mal, nesse momento a Real Sociedade vem crescendo muito e vem conquistando bons resultados. Vem numa sequência muito positiva. Só para vocês terem uma olhada aqui, ó. O Oviedo venceu o jogo da Real Sociedade. Um dos pontos do Oviedo foi contra a Real Sociedade. Como eu falei, a Real Sociedade estava muito mal no início da temporada. Mas nesse momento é um momento muito positivo da Real Sociedade. Olha a sequência de vitórias, né, da Real Sociedade. É uma sequência muito forte, muito grande, tá? E a derrota que eles tiveram agora foi contra o Real Madrid, jogando fora de casa. Aí tudo bem, cara. Perder para o Real Madrid, perder para o Barcelona, perder para o Atlético de Madrid, para a Real Sociedade, tá tudo certo. Mas contra o Oviedo eu acredito realmente nessa superioridade, eu acredito nessa vitória, tá? Porque o momento da Real Sociedade é um momento muito bom, apesar do 4-1 contra o Real Madrid, que aí tá tudo certo, tá normal. Beleza? O Lens também é um time que é um favorito, tá? Mas que eu vou trabalhar da mesma forma que a Real Sociedade. A Real Sociedade, se tivesse pagando essa odds, eu iria no pré-jogo. No caso do Lens, eu vou esperar o ao vivo. Primeiro, para saber qual é a escalação do Mônaco, se o Mônaco vai com o time titular ou não. E mesmo que for com o time titular o Mônaco, eu também vou estar de olho na vitória do Lens. Porque o Lens em casa está jogando muita bola. O Lens, dos últimos 10 jogos em casa, eles venceram todos. Está com 100% de aproveitamento nos últimos 10 jogos em casa. Ele marcou primeiro em 80% dos jogos. E o Mônaco é um time que sofre muitos gols.
Se você pegar a média do Mônaco de gols sofridos fora de casa é de 1,9. A média do Lens é de 0,4 e o Lens tem uma média de 2 gols marcados em casa. Então, quando a gente olha o campeonato do Lens, que é o líder do campeonato, com toda a razão, os últimos 2 jogos entre eles, com vitórias do Lens marcando 4 gols em cima do Mônaco, o Lens em casa fazendo uma belíssima campanha, uma sequência muito positiva, cara, não tem como não colocar e não olhar, não enxergar para esse Lens, tá? É a melhor defesa do campeonato francês e um dos melhores ataques, junto com o PSG e Marseille. Então, assim, o Lens em casa tem sido um absurdo. São 11 jogos, 10 vitórias e 1 derrota. Sendo desses, essa derrota foi lá no primeiro jogo deles em casa, porque nos últimos 10 jogos em casa, eles ganharam todos. E o Mônaco fora de casa é um dos piores times da Ligue 1. Em 10 jogos só venceu 2, empatou 3 e perdeu 5. E ainda assim, ainda com isso, né, para complementar essa tudo de bom que eu tô falando do Lens, o Mônaco terá o PSG fora de casa pela Champions League. E pode entrar com um time misto aqui. Então eu estarei de olho no ao vivo nessa possível vitória do Lens, tá? No ao vivo também, eu estarei de olho no Galatasaray, que vai enfrentar o Konyaspor. Galatasaray também joga Champions League. Eu não sei se vai com o time titular aqui, mas também é um adversário chato esse Konyaspor, tá? Em casa é um adversário que costuma dar um pouco de trabalho para os seus adversários. Em 11 jogos, ele tem 5 empates, 2 vitórias, 4 derrotas. Eu sei que não é um número muito expressivo assim, mas é um time chato. É um time que nos últimos jogos vem dando trabalho para alguns adversários, né? Eu sei que também a maioria dos jogos está sendo derrotado, mas ó, você vê que empatou muitos jogos. Essa derrota contra o Besiktas foi um gol que o Besiktas fez no final do jogo, tá? Foi um jogo muito apertado para o Besiktas. Não estou dizendo aqui que o Galatasaray não é favorito. É favorito, é tanto que está na minha lista de favorito. Mas eu esperarei o ao vivo, tá? Porque também pode ser que o Galatasaray entre com o time reserva, ok? Sporting, a mesma coisa. O Moreirense em casa é um time que está dando muito trabalho, não é à toa que está aqui na 6ª colocação. É um time que, cara, está jogando muito bem em termos de compacta. É um time muito compacto, um time que se defende muito bem. E a odds do Sporting para mim tá uma odds muito baixa, tá? Pagando 1,30 para mim é uma odds muito ruim. Eu vou esperar essa odds valorizar no ao vivo, não vale a pena essa odds. O Al Hilal vai enfrentar o Al Ittihad. O Al Hilal é favorito para esse jogo. Porque tirou o principal jogador do Al Ittihad, que era o Benzema, e o outro jogador principal, que era o Kanté, foi para o Fenerbahçe. Então perdeu muito o Al Ittihad nessa janela de transferência. O Al Hilal ficou ainda mais forte. O Al Hilal que descansou nesse meio de semana, né, porque entra com o time reserva na Champions, porque já estava classificado, e aí poupou seus principais jogadores, seu time titular, vai com força máxima aqui diante do Al Ittihad jogando em casa. Então todos esses fatores fazem com que o Al Hilal seja favorito para esse jogo, tá? Assim como o Al Hilal é favorito, o City também contra o Newcastle. O Newcastle que nessa temporada tem sido uma freguesia muito grande diante do City, né? Eles se enfrentaram pela Copa da Inglaterra. O Newcastle perdeu os 2 jogos e perdeu assim bem perdido mesmo. E essa temporada do Newcastle defensivamente é uma temporada muito ruim. E ainda por cima perdeu o Bruno Guimarães, o Joelinton tá voltando de lesão agora, pode ser que seja banco aqui. E isso tudo faz com que o City seja favorito, ainda mais porque o Arsenal acabou empatando com o Wolves. Então a oportunidade do City ganhar, ir para 56 pontos e poder ficar apenas 2 pontos de diferença do Arsenal, dependendo só de si para ser campeão da Premier League. Até porque eles têm um confronto direto e o jogo vai ser na casa do City. Cara, o Newcastle, como eu falei, está muito mal nessa temporada. O City descansou durante a semana para esse confronto. O Newcastle teve que viajar para o Azerbaijão para enfrentar o Karabag, que foi goleado. O Karabag foi goleado pelo Newcastle fora de casa. É uma viagem muito longa para o Azerbaijão. Então, assim, diante de todos os fatores, físico, técnico, fator casa, necessidade da vitória, eu acredito nessa vitória do City também, tá? Também é um favorito que teremos aqui. Agora falando de alguns favoritos que podem se complicar, que é um favorito que a gente vai utilizar o lei que eu expliquei para vocês aqui. Um deles é o Hertz, né, que vai enfrentar o Falkirk. O Hertz poderia estar na minha lista de favoritos, só que esse time do Falkirk é muito chato, tá? É um time que dá muito trabalho. O ponto é que eu vou trabalhar com lei, que eu vou estar de olho no lei, porque em 80% dos jogos
o Hertz marcou primeiro do que o seu adversário, em 80% dos jogos. Esse é um número muito relevante, tá? Significa que ele, na maioria dos jogos ele sai na frente. Dos últimos 10 jogos, em 8 eles saíram na frente. E isso é muito bom para a gente trabalhar com lei, porque se eu entrar contra o Falkirk, no lei Falkirk, e o Hertz fizer um gol, eu já encerro minha operação com lucro ali de 0,70, 0,80. Por isso que eu vou trabalhar dessa forma aqui esse jogo, tá? Minha visão desse jogo. Obviamente esperando para ver o que é que tá acontecendo no jogo para tomar essa decisão. Até porque são dois times que se defendem muito bem, tá? Tem uma média menor do que um gol sofrido, né? 0,8 do Falkirk, 0,7 do Hertz. Só que assim como se defende bem, também ataca mal esse time do Falkirk, tá? Então o Hertz é um favorito, mas eu optei em trabalhar com o Lei, ao invés de ir na vitória deles no pré-jogo. Outro time também que eu vou estar de olho no Lei é no Lei Leeds, né? Porque o Aston Villa é um time que se defende muito bem, não é à toa que está na terceira colocação. É um time que joga muito bem dentro de casa, é um dos melhores times mandantes, tá? Da Premier League. Quando se trata de mandante, só está atrás do City e do Arsenal. São 13 jogos, 9 vitórias, um empate, 3 derrotas. Uma sequência muito boa do Aston Villa em casa. Fora de casa, o Leeds é um dos piores times, tá? Em 13 jogos só venceu 1, são 5 empates e 7 derrotas. Então aqui, de antemão, para pré-jogo, eu gosto do empate o Aston Villa, até mesmo o empate anula Aston Villa, é uma boa para se trabalhar. Por que eu não vou na vitória do Aston Villa? Porque a sequência do Leeds, o momento do Leeds é muito bom, né? Eu vou desconsiderar aqui o Birmingham, aqui pela FA Cup, mas o Leeds buscou um empate contra o Chelsea, o Leeds venceu o Nottingham Forest, aí teve a goleada sofrida por Arsenal, arrancou o empate do Everton fora de casa, arrancou a vitória contra o Fulham, né? Aí teve a derrota para o Newcastle, que foi um 4-3, e teve empate contra o Manchester United e contra o Liverpool. Ou seja, o Leeds complicou muitos grandes aqui, né? Muitos grandes. Os que venceram o Leeds nos últimos 10 jogos só foi Arsenal e o Newcastle. É por esse motivo que eu também não coloco o Aston Villa como favorito, tá? Mas é um time que pode se complicar, beleza? Então eu vou trabalhar olhando para o Lei Leeds, mas para pré-jogo o empate anula ou empate o Aston Villa para se utilizar em uma dupla é uma boa. Agora, alguns times que vão jogar Champions League que a gente tem que ter cuidado. É o caso da Inter de Milão, tá? Que vai enfrentar o Lecce. Em condições normais é favorito e a tendência é vencer. Só que a Inter de Milão perdeu para o Bodoglin no meio da semana pela Champions League. Então pode ser que entre com um time misto. Eu não vou arriscar no pré-jogo. Eu vou levar para o ao vivo, até porque a odds está bem ruim. A mesma coisa, o Clube Bruges vai jogar a Champions League no meio da semana contra o Atlético de Madrid fora de casa. Conseguiu um empate em casa e vai tentar a classificação no Wanda Metropolitano. Pode ser que entre com o time reserva também. Então vou aguardar a escalação, vou aguardar o jogo para tomar a decisão. Real Madrid e o Atlético de Madrid também são favoritos, né? Atlético contra o Espanhol, Real Madrid contra o Osasuna, são favoritos, mas por conta da Champions League eu resolvi esperar e buscar no ao vivo uma odds melhor. Então são times que a gente tem que ter cuidado, né? Por conta da Champions nessa rodada desse final de semana, beleza? União São Geloese vai enfrentar o Antwerp. O Antwerp é um time que está muito mal nessa temporada, né? À toa que está aqui na 11ª colocação. E o União São Geloese é o melhor time, junto com o Bruges, né? Aqui do Campeonato Belga. E ambos estão disputando e rivalizando esse título, né? Obviamente eles são favoritos pra caramba. Tanto o União São Geloese quanto o Clube Bruges são os melhores ataques da competição. A tendência é vencer, e assim como eu estarei de olho no Clube Bruges, eu estarei de olho no União São Geloese, buscando essa vitória. O que eu não gosto aqui é porque é um certo clássico, tá? E tá pagando 1,42, para mim é uma odds muito ruim, então vou esperar no ao vivo uma valorização de odds. Outro jogo também que eu estarei de olho é do Braga. O Braga é favorito diante do Guimarães, porém é um favorito que pode se complicar. Também estarei de olho no Lei Guimarães, dependendo do que esteja acontecendo no jogo. Jogos favoráveis para gols. Juventus vai enfrentar o Como. A Juventus tomou uma sapecada do Galatasaray. Óbvio, vai tentar uma remontada em casa, mas é muito difícil. Para mim, a Juventus já está eliminada na Champions League. Eles precisam focar aqui no italiano, porque perdeu, saiu do G4, né, tá com 46 pontos, precisa vencer, visto que a Roma e o Milan terão jogos fáceis nessa rodada, então eles precisam vencer. Só que vai ter um adversário duríssimo pela frente, que é o Como, uma das melhores equipes desse campeonato italiano desde a temporada passada, comandada pelo Fábregas. E são dois times que têm excelentes ataques, então
a tendência é que tenhamos um jogo muito favorável para gols. É muito difícil, tanto como quanto a Juventus, não marcar gols, né? Tanto que a média de gols dos dois times beira ali a 2 gols marcados por jogo. Então, em 90% dos jogos da Juventus aconteceu mais de 1,5, em 80% dos jogos do Como. Então, a tendência é esse mais de 1,5 aqui acontecer. Outro jogo também favorável para o mais de 1,5 é o Hoffenheim contra o Colônia, né? Dois times bem ofensivos também. No caso do Hoffenheim, um dos melhores ataques da Bundesliga, um time que também está fazendo uma campanha assim absurda, sensacional. E eu vejo pelo menos marcando ali 2 gols, tá? De verdade, o Hoffenheim. Estarei de olho também no Lei Colônia, mas vai depender muito do que vai estar mostrando em campo, porque o Hoffenheim em casa é bem melhor do que o Hoffenheim fora de casa, né? Fora de casa, o Hoffenheim toma muitos gols. O ponto é, dos últimos 10 jogos do Hoffenheim, em 9 aconteceu pelo menos 2 gols, por isso que eu vou estar de olho. Outro jogo bom para o mais de 1,5 é o Leverkusen contra o União Berlim. O Leverkusen construiu uma boa vantagem na Champions League, agora vai jogar contra a União Berlim. Precisa de bons resultados na Bundesliga também para buscar a classificação para a Champions League para a próxima temporada e está num momento muito bom, né? Devido a esse momento estar muito bom e o momento do União Berlim ser um momento que está tomando muitos gols, o mais de 1,5 também acaba sendo uma boa aqui. O Brentford vai enfrentar o Brighton. E o Brentford a gente sabe que é das sensações aí dessa Premier League, dessa Premier League, principalmente no setor ofensivo, né? É um time que está conseguindo marcar muitos gols, tanto que a média de gols do Brentford em casa, que no caso é de quase 2 gols marcados por jogo, tá? É um time também que costuma acontecer muito, ambos marcam, né, em seus jogos. O ponto é, o Brighton também é um time muito ofensivo, mas é um time defensivamente muito fraco mesmo. E a tendência também é que tenhamos um jogo bom para gols. O Real Betis é favorito para esse jogo, poderia estar na minha lista de favorito. Vou estar de olho no Lei Raio Vallecano, que está muito mal nessa temporada. Mas eu coloquei aqui um jogo para gols porque esse Betis tem oscilado na temporada e existe um padrão do Betis que eu tenho utilizado bastante, que é para o Betis marcar um gol e marcar pelo menos 2 cantos. Eu tenho utilizado esse padrão em minhas duplas, tá? E tem dado muito certo. Tem pagado muito bem, tem pagado ali 1,25. E aí para combinar numa dupla é sempre uma boa. Então é um padrão que eu tenho utilizado de gols. E o PSV vai enfrentar o Heerenveen. O PSV é favorito, mas vem de uma partida muito ruim, onde eu acabei até tomando um head, porque eu fui na vitória do PSV. Por isso que para mim aqui o Heerenveen é um time muito bom ofensivamente. É um jogo que tende a ser bom para ambos marcam, mas pelo fato do PSV jogar em casa e o último jogo entre ele foi um 2-0 PSV, eu prefiro utilizar o mercado de gols. Mais de 1,5 é uma boa e olho também no gol no primeiro tempo, tá? Só para você ter ideia aqui, ó, dos últimos 10 jogos do PSV em casa, em 9 aconteceu o gol no primeiro tempo. É uma média muito alta. Em 7 do Heerenveen jogando fora de casa aconteceu o gol no primeiro tempo. Então o gol no primeiro tempo acaba sendo uma boa opção aqui. Jogos favoráveis para ambos marcam, teremos Wolfsburg contra o Augsburg. Vejo um jogo muito bom porque o time do Wolfsburg é um time que marca muitos gols, mas sofre bastante, principalmente em casa. Em 80% dos jogos em casa aconteceu, ambos marcam, então é o que eu gosto bastante. O Leipzig e o Borussia Dortmund são 2 ataques excelentes. O Borussia Dortmund terá um jogo difícil contra a Atalanta na volta, né? Tá com a vantagem, mas é um jogo muito difícil. Deve poupar algumas peças, pode poupar algumas peças. O Leipzig em casa é um time muito forte ofensivamente, mas defensivamente também é um time que toma muitos gols, né? Em 70% dos últimos jogos do Leipzig em casa, aconteceu ambos marcam. Em 70% dos jogos do Borussia fora de casa aconteceu também ambos marcam. É uma boa aqui. Na Premier League teremos os 2 times que são os melhores para ambos marcam. Tanto o West Ham contra o Bournemouth é excelente. Inclusive 80% dos jogos do West Ham em casa e 80% dos jogos do Bournemouth fora de casa aconteceu ambos marcam. Ou seja, dos últimos 10 em 8 aconteceu ambos marcam nesse confronto. E é algo que eu gosto e que eu acredito também que deve acontecer. E por último, o Ajax enfrentando o NEC. Né? Esse time do NEC está muito bem. Né? Atual que é o 3º colocado, os 2 brigando por essa vaga aqui de Champions League. O NEC, cara, só tá atrás em termos de ataque do PSV. Né? Tá com 58 gols marcados, é uma média muito alta. E isso fora de casa, ó, tem 28 gols marcados em 12 jogos, porém sofreu 22. E o Ajax em casa é um time que tem 23 gols marcados, é uma média muito alta de gols marcados do Ajax. Então são 2 ataques excelentes, então a tendência também é que tenhamos um jogo de ambos marcam.
E para finalizar, o Bragantino e São Paulo. Lembra que eu falei para você segurar a aposta da vitória do Palmeiras? Eu gosto da vitória do Palmeiras com um under gols aqui, under 4 gols nesse jogo do Bragantino e São Paulo. E para tanto o Bragantino quanto o São Paulo marcar pelo menos 2 cantos. Por que eu gosto do under goals, cara? Porque o Bragantino tem a melhor defesa desse Campeonato Paulista, foi a do Bragantino. No Brasileirão também uma das melhores defesas, né? É a do Bragantino, é um time que se defende muito bem mesmo, tá? Deixa eu ver se dá pra ver a classificação aqui do Bragantino. Dá, ó. O Bragantino em 8 jogos tem 4 vitórias, 4 empates, só 2 gols sofridos. É uma média muito baixa. Eu sei que quando você olha para o São Paulo, tem uma média de 11 gols marcados e 12 sofridos, uma média muito alta. Mas aqui, por ser um mata-mata, eu acredito que a tendência é ser um jogo de under. A tendência é que não aconteça 4 gols, tá? Por ser um jogo de mata-mata e pela defesa do Bragantino ser excelente nesse início de temporada. Então, eu gosto dessa dupla, tá? Eu gosto dessa dupla. E outra aposta também que eu fiz nesse confronto, agora já individual, foi para os 2 goleiros, tanto o Cleiton quanto o Rafael, fazer pelo menos 2 defesas, tá? 2 defesas de cada um dos goleiros. Eles têm essa média nessa temporada, nesse início de ano, no Paulistão, eles têm essa média de pelo menos 2 defesas por jogo, tá? Tem tido essa média. E tanto o Bragantino quanto o São Paulo tem uma média de mais de 4 chutes ao gol. Então é uma média muito boa de chute ao gol e o goleiro vai ter que trabalhar, né? Então, 2 defesas de cada um eu vejo com bons olhos aqui. Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima.